Olá, meus amigos que me acompanham através do YouTube, Facebook, aqui no Instagram. Mais uma vez estamos com vocês para falar de um assunto bem do momento. Este livro, Casa Grande e Senzalas, do nosso amigo sociólogo Gilberto Freire. Terminei de ler esse livro hoje, né? Grosso, grande, né? Só um isolamento de uma pandemia para fazer eu terminar este livro. No mesmo período também li e concluí A Fuga do Campo 14, sobre a história de um prisioneiro que conseguiu fugir da terrível Coreia do Norte, dos seus campos de concentração. E terminei de ler esses dois livros no mesmo dia em que os manifestantes lá na Inglaterra, em Bristol, derrubaram a estátua do Eduardo Costa e a jogaram dentro do rio. E por que eu estou juntando essas três coisas, esses três fatos? Porque os três fatos tratam da escravidão. Alguns pelos motivos políticos, que é o caso da Coreia do Norte, e os outros por conta de preconceitos raciais, lembrança da escravidão que dominou o Brasil até o ano de 1888. Outro dia eu vi um comentário de um manifestante dizendo que no Brasil que não acabou a escravidão, que continua, que não existiu lei. Equívoco do nosso amigo manifestante, porque a lei foi escrita e foi sancionada e de fato acabou. O que não acabou foram os sentimentos. O mesmo sentimento que fez com que mataram, executaram a sangue frio o George Floyd lá dos Estados Unidos, razão pela qual há mais de 10 dias se manifesta e essa ramificação foi para o mundo todo, chegando na Europa e, como eu disse, lá em Bristol. Lembrar o seguinte, a escravidão existe no sentimento. Outro dia eu vendo um apresentador de rádio no Brasil, que eu admiro muito, mas ele comentando este caso dos Estados Unidos, ele se referia ao homem, ao George Floyd, como que o soldado, o guarda, escanchava o joelho no negro, esquecendo de dizer que nele é um homem do sexo masculino, tem um nome, tem uma família, tem um número de identidade, o equivalente ao nosso CPF, ao nosso RG, ele tem lá. Então a última coisa que deveria falar era um aspecto físico oriundo da sua raça. Mas isso está nas pessoas. Sabe por que está nas pessoas? Porque está internalizado ao longo de séculos. Aquelas pessoas que derrubaram a estátua do Edward Coast lá em Bristol, talvez não saibam que aquele homem foi um grande transportador, escravocrata, que matou e trouxe para as Américas ainda vivos 80 e tantos mil pessoas, dos quais 30% morreram dentro dos porões dos navios negreiros. Mas ele ajudou muita gente, ficou famoso pelas ajudas, pelas campanhas, escolas, hospitais, entidades assistenciais ao povo de Bristol. Do mesmo modo que os escravos no Brasil, que foram trazidos para cá, prostituídos, de toda sorte, foram judiados, mortos, tripudiados, vendidos como pessoas, muita gente se safou em cima deles. Os mesmos escravos que foram suas mulheres prostituídas e os homens desterrados das suas terras natais lá na África para o Brasil, em prol de muita gente. Nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa, embora em tons diferentes, por conta que o povo que o escravizou eram ingleses, não portugueses, também sofre até hoje. E as leis que tentaram restituir a liberdade apenas para dizer que isso agora é proibido, mas está no sentimento. O que eu estou dizendo com tudo isso? Este homem, esta mulher de origem africana, foram as pessoas que trouxeram alegrias para o nosso Brasil. Senão, nós seríamos como os portugueses, tristes. Sabemos que o povo português é triste e nós hoje não estaríamos cantando samba, nem baião, nem tipo de coisa, mas nós estávamos cantando fados, aquela coisa triste, de melodia linda, mas é um choro sem fim. O Brasil é alegre, o Brasil gosta de carnaval, o Brasil gosta de samba, o Brasil gosta de futebol, fruto dos nossos irmãos cuja origem é a África. E que eles que fizeram, por conta deles que a gente saboreia as comidas mais gostosas, os costumes mais saudáveis, é dessa origem.
Então o Brasil não é de português, o Brasil é dos índios, que eu vou falar em outra ocasião, bem narrado pelo livro do Gilberto Freire. Então, eu queria dizer, fechando essa conta, lá na Coreia do Norte, que tem um sistema de penitenciário para presos políticos dos mais horríveis da história, superando de longe em covardia, em maus tratos, do que os próprios campos da Alemanha nazista. E isso está lá hoje, ainda vigora lá. Mas as comunidades internacionais parece que fazem pouco caso disso. Por que eu estou dizendo? Porque em todas as épocas alguém esteve levando proveito, como estão lá levando proveito também na Coreia do Norte. Então aqui pensar o seguinte, uma reflexão. Tá certo a gente se manifestar nos 4 cantos do mundo por os direitos que são nossos, de todos nós seres humanos que habitamos a Terra, independente da sua etnia, porque a liberdade é o nosso maior triunfo. E eu vou dizer mais, cuidado ao apedrejar os outros, porque dentro de nós pode estar um sentimento que a gente não pode dizer. E a gente tem que suprimir do nosso meu interior para que cresça realmente a ideia de liberdade que não vai ser escrita por nenhuma lei, ela está internalizada. Ao pensar, ao fazer, ao agir em qualquer canto do mundo, vamos lembrar disso. Não vamos pensar o proveito que de alguma forma pode estar levando quem suprime ou quem tenta suprimir a liberdade de alguém, para que não sejamos no futuro uma estátua derrubada no leito de um rio. Fiquem todos com a paz de Cristo. Olá, meus amigos que me acompanham através do YouTube, Facebook, aqui no Instagram. Mais uma vez estamos com vocês para falar de um assunto bem do momento. Este livro, Casa Grande e Senzalas, do nosso amigo sociólogo Gilberto Freire. Terminei de ler esse livro hoje, né? Grosso, grande, né? Só um isolamento de uma pandemia para fazer eu terminar este livro. No mesmo período também li e concluí A Fuga do Campo 14, sobre a história de um prisioneiro que conseguiu fugir da terrível Coreia do Norte, dos seus campos de concentração. E terminei de ler esses 2 livros no mesmo dia em que os manifestantes lá na Inglaterra, em Bristol, derrubaram a estátua do Edward Colston e a jogaram dentro do rio. E por que eu estou juntando essas 3 coisas, esses 3 fatos? Porque os 3 fatos tratam da escravidão. Alguns pelos motivos políticos, que é o caso da Coreia do Norte, e os outros por conta de preconceitos raciais, lembrança da escravidão que dominou o Brasil até o ano de 1888. Outro dia eu vi um comentário de um manifestante dizendo que no Brasil que não acabou a escravidão, que continua, que não existiu lei. Equívoco do nosso amigo manifestante, porque a lei foi escrita e foi sancionada e de fato acabou. O que não acabou foram os sentimentos. O mesmo sentimento que fez com que mataram, executaram a sangue frio o George Floyd lá dos Estados Unidos, razão pela qual há mais de 10 dias se manifesta, e essa ramificação foi para o mundo todo, chegando na Europa e, como eu disse, lá em Bristol. Lembrar o seguinte, a escravidão existe no sentimento. Outro dia eu vendo um apresentador de rádio do Brasil, que eu admiro muito, mas ele comentando este caso dos Estados Unidos, ele se referia ao homem, ao George Floyd, como que o soldado, o guarda, escanchava o joelho no negro, esquecendo de dizer que nele é um homem do sexo masculino, tem um nome, tem uma família, tem um número de identidade, o equivalente ao nosso CPF, ao nosso RG, ele tem lá. Então a última coisa que deveria falar era um aspecto físico oriundo da sua raça. Mas isso está nas pessoas. Sabe por que está nas pessoas? Porque está internalizado ao longo de séculos. Aquelas pessoas que derrubaram a estátua do Edward Colston lá em Bristol, talvez não saibam
que aquele homem foi um grande transportador, escravocrata, que matou e trouxe para as Américas ainda vivos 80 e tantos mil pessoas, dos quais 30% morreram dentro dos porões dos navios negreiros. Mas ele ajudou muita gente, ficou famoso pelas ajudas, pelas campanhas, escolas, hospitais, entidades assistenciais ao povo de Bristol. Do mesmo modo que os escravos no Brasil, que foram trazidos para cá, prostituídos, de toda sorte, foram judiados, mortos, tripudiados, vendidos como pessoas, muita gente se safou em cima deles. Os mesmos escravos que foram suas mulheres prostituídas e os homens desterrados das suas terras natais lá na África para o Brasil, em prol de muita gente. Nos Estados Unidos também aconteceu a mesma coisa, embora em tons diferentes, por conta que o povo que o escravizou eram ingleses, não portugueses, também sofre até hoje. E as leis que tentaram restituir a liberdade apenas para dizer que isso agora é proibido, mas está no sentimento. O que eu estou dizendo com tudo isso? Este homem, esta mulher de origem africana, foram as pessoas que trouxeram alegrias para o nosso Brasil. Senão, nós seríamos como os portugueses, tristes. Sabemos que o povo português é triste e nós hoje não estaríamos cantando samba, nem baião, nem tipo de coisa, mas nós estávamos cantando fados, aquela coisa triste, de melodia linda, mas é um choro sem fim. O Brasil é alegre, o Brasil gosta de carnaval, o Brasil gosta de samba, o Brasil gosta de futebol, fruto dos nossos irmãos cuja origem é a África. E que eles que fizeram, é por conta deles que a gente saboreia as comidas mais gostosas, os costumes mais saudáveis, é dessa origem. Então o Brasil não é de português, o Brasil é dos índios, que eu vou falar em outra ocasião, bem narrado pelo livro do Gilberto Freire. Então eu queria dizer, fechando essa conta, lá na Coreia do Norte, que tem um sistema de penitenciário para presos políticos dos mais horríveis da história, superando de longe em covardia, em maus tratos, do que os próprios campos da Alemanha nazista. E isso está lá hoje, ainda vigora lá. Mas as comunidades internacionais parecem que fazem pouco caso disso. Por que eu estou dizendo? Porque em todas as épocas alguém esteve levando proveito, como estão lá levando proveito também na Coreia do Norte. Então aqui pensar o seguinte, uma reflexão. Tá certo a gente se manifestar dos quatro cantos do mundo por os direitos que são nossos, de todos nós seres humanos que habitamos a Terra, independente da sua etnia, porque a liberdade é o nosso maior triunfo. E eu vou dizer mais, cuidado ao apedrejar os outros, porque dentro de nós pode estar um sentimento que a gente não pode dizer. E a gente tem que suprimir do nosso meu interior para que cresça realmente a ideia de liberdade que não vai ser escrita por nenhuma lei, ela está internalizada. Ao pensar, ao fazer, ao agir em qualquer canto do mundo, vamos lembrar disso. Não vamos pensar o proveito que de alguma forma pode estar levando quem suprime ou quem tenta suprimir a liberdade de alguém, para que não sejamos no futuro uma estátua derrubada no leito de um rio. Fiquem todos com a paz de Cristo.